Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. Eu me chamo Fernando e antes de eu mostrar para vocês as diversas publicações que chegaram, foram muitas mesmo, eu quero dizer para vocês que hoje é o último dia da Semana do Consumidor, promoção que está rolando na Amazon aí, que durou basicamente uma semana, então começou na segunda-feira, né, e vai terminar hoje à meia-noite. Eu vou deixar na descrição o link das ofertas relâmpago, tem vários quadrinhos de muita qualidade com ótimos preços. Então se você for fazer suas comprinhas, faça aqui pelos links do canal Central HQs. Como vocês viram pela thumbnail, tem ali, né, quadrinhos italianos, que é basicamente isso que eu vou mostrar para vocês, com uma exceção ou outra. Então eu começo aqui com Brad Barrow. Eu acho que essa é a pronúncia correta, não sei. Material da editora Grafite, trazendo as 3 primeiras edições desse personagem, que é escrito pelo Tito Farati. Eu acho que essa pronúncia não é Farassi, né? Quando é italiano é Farati, né? Acredito, né? Se ele for italiano, mas eu acho que é. De qualquer forma, galera, é uma publicação que tem um acabamento gráfico realmente bem bacana. As letras aqui tem um alto relevo, ó. Você percebe aqui também verniz localizado, publicação que vai ter uma resenha em breve aqui no canal Central HQs. E agora vamos de quadrinhos da editora Mitos, que é basicamente a casa dos quadrinhos italianos, principalmente Bonelli aqui no Brasil, né? A editora que detém o maior número de publicações de quadrinhos italianos. Eu tenho aqui nas minhas mãos Martin Mystery, uma série que é sensacional. Tem as resenhas dos volumes anteriores, nós temos aqui o 29 de fevereiro, que é o volume 14, e o Dia que Não Existia, que é o volume 15. Publicações que eu vou resenhar para vocês exatamente nesse vídeo aqui, não nesse vídeo específico, nesse quadro de aquisições com breves resenhas. Muito provavelmente eu vou falar de uma dessas edições já na semana que vem. Não poderia faltar Dylan Dog com as suas 2 séries que são lançadas pela editora Mitos. Nós temos essa primeira aqui, que é a nova série do personagem. Então nós temos aqui o volume 9, que é o... deixa eu ver o nome da edição, Das Cinzas às Cinzas. E o outro que é Os Fantasmas Protetores. Sem dúvida nenhuma, eu diria que o Dylan Dog hoje é uma das minhas séries prediletas que nós encontramos em bancas aqui no Brasil. Realmente adoro as histórias do personagem. Então você tem essa nova série e também tem a série tradicional, ambas em formato italiano. Então nós temos aqui o volume 13, que é o Caminho da Vida, e esse daqui, que é o volume 12, O Coração de Johnny. Cada um desses volumes, eles são independentes dos anteriores, então você pode pegar aleatoriamente um arco de histórias para ler do Dylan Dog, que você não vai ficar perdido, vai compreender a história como um todo. Galera, eu indico demais essa publicação aqui da editora Mitos. Ambas, elas duas aqui, são muito legais. Outra publicação que não poderia faltar é Tex. Então nós temos aqui esse Tex aqui, edição número 40, que é Mão Amarela, e esse Tex especial colorida, que traz a edição número 14. Assim como são as publicações de outros quadrinhos italianos, você consegue ler publicações independentes do Tex, comprando um volume ou outro. Você não vai ficar perdido se começar, por exemplo, da publicação número 40, como essa daqui. Você vai ter um compreendimento total da história, ainda que ela faça referência a outras publicações, são explicados na forma de flashback, então ele sempre vai inteirar o leitor e você não precisa ficar com aquela questão de cronologia se arrastando ao longo da publicação. Então Tex, né, desse quadrinho aqui, que é o mais famoso de faroeste do mundo, é uma outra dica que eu dou para vocês e que também, obviamente, vai ter resenha aqui nesse quadro de aquisições com breves resenhas. Mais uma série da Mitos, nós temos aqui Dragoneiro. Eu já resenhei uma outra edição mais volumosa do que essas, lançada pela editora Mitos, e agora ela está dando continuidade a essa série Dragoneiro, que é o Caçador de Dragões. Então nós temos aqui o volume 1, este que é o volume 2, este que é o volume 3, opa, vou tirar o reflexo,
e este que é o volume 4. Eu vou ler as 4 edições e vou apresentar uma resenha comentando essa publicação. Mas se vocês já querem aí, né, uma espécie de gostinho do que seria essa série, eu recomendo vocês procurarem aqui no canal Central HQs a resenha de Dragoneiro da editora Mitos. É um material realmente bem bacana e interessante. E temos aqui mais Tex, mais uma outra série que vai abordar as aventuras do Tex quando jovem. Tex Willer, Paradise Valley, a edição número 14, e essa daqui é a 13, a Armadilha de Mephisto. Se vocês acompanham esse quadro aqui no canal Central HQs de breves resenhas, acho que faz uns 2 ou 3 vídeos atrás eu comentei a publicação aqui de Tex Willer, o volume 10, 11 e 12. E foi o melhor arco de história dessa série, que vai abordar a candidatura à presidência do Abraham Lincoln lá nos Estados Unidos. E tá sensacional, se eu não me engano finaliza nesse volume 13 aqui. Então essa série Tex Willer, na verdade, ela tem toda uma continuidade, diferente das outras séries do Tex, né? Que você tem arcos de histórias fechados e tal. Aqui nós temos realmente uma série contínua. Porém, se você começar do volume 10, você vai ter uma total compreensão do que está rolando nas histórias do Tex Willer, quando ele ainda era jovem. Então, fica a dica dessa publicação e, obviamente, eu vou falar dela exatamente nesse quadro aqui no canal, nos próximos domingos por aí. Outra das minhas séries preferidas da atualidade é Júlia, as Aventuras de uma Criminóloga, que está saindo no formato italiano, publicação da editora Mitos. Você tem a outra que é um formatinho, papel jornal, compila 2 edições. Essa aqui traz o início da personagem lá, desde quando ela estreou na Itália. E eu já fiz a resenha das 3 primeiras edições, que é considerado como uma trilogia da personagem, envolvendo a sua maior inimiga, a serial killer Myrna. Uma personagem simplesmente sensacional, realmente muito foda. E meus amigos, isso aqui, aproveite que está sendo relançado desde o volume 1, realmente vale a pena essa publicação. Você consegue achar com desconto, só ter paciência na Amazon, encontra com 20, às vezes 30% de desconto. É uma série que não tem história ruim, é sério mesmo. Tudo que eu li até agora da Júlia realmente valeu a pena e vai ter resenha também dessa publicação aqui. Agora vamos de Fantasma, saímos dos quadrinhos italianos para falar de As Crônicas do Fantasma, a Era de Ouro dos quadrinhos, a infância e a juventude do Fantasma. Esse daqui é o volume 3. Eu já resenhei o volume 1 dessa publicação. Eu acho que eu já falei também do volume 2 ou não. Tenho que ver, mas o volume 1 já tem uma resenha específica aqui no canal, abordando as histórias do criador do personagem, Lee Falk, lá nos seus primórdios. Uma publicação que quem gosta das histórias da Era de Ouro, sentindo toda a evolução que teve, um dos personagens mais influentes dos quadrinhos, fica a dica desse material para vocês. E nós temos a série mensal também do Fantasma, olha só. Publicação aqui, a edição número 5 e a edição número 6. São histórias atuais do Fantasma, produzidos lá na Suécia. Então, são publicações mais historicamente modernas, né? Ainda que envolva toda aquela mitologia do espírito que anda. Uma publicação que eu também tenho resenhado nesse quadro aqui de aquisições com breves resenhas. Agora, para finalizar a parte de aquisições, vamos na Espada Selvagem de Conan, que estava um pouquinho atrasada. Eu tenho assinatura dessa publicação pela editora Panini Comics. Então nós temos aqui o volume 11, com essas belíssimas capas do Frank Frazetta, entre outros, né? Mas é um cara, assim, monstruoso. Esse aqui é outro artista, não é o Frank Frazetta, tá? Pelo menos dessa capa que eu mostrei. Olha, outras artes aqui da publicação. Realmente as capas do Conan são icônicas, né? São simplesmente sensacionais. Essa daqui é uma das mais legais. E depois a da edição número 14, que traz essa capa clássica do Conan o Bárbaro. Eu ainda pretendo, né, resenhar essas publicações, mas eu estou com a leitura um pouco atrasada, estou dando preferência para os materiais que estão saindo em bancas exatamente para ajudar vocês nas suas compras, né? Ó, vale a pena, não vale? Essas publicações aqui, que são clássicas, obviamente, eu vou deixar para uma outra oportunidade quando eu tiver realmente mais tempo para falar para vocês. Então, galera, agora nós chegamos nas breves resenhas. Começando por Os Protetores, edição número 2. Quadrinho nacional, e eu já resenhei a primeira edição dessa publicação, eu vou deixar o link aqui nos cards,
Material do Nilton Machado, Francisco Mauriz e Eric Carges. Essa publicação ela se passa 2 dias após os eventos ocorridos na primeira edição. Eles são procurados por aquele senhor que parece pertencer ao MIB, os Homens de Preto, né? Com esse terninho, óculos escuros. E eu acho bacana essa cicatriz, essas 3 cicatrizes que são profundas na cabeça dele. Ele propõe uma missão para o Thomas e para Muramasa. Basicamente está ocorrendo alguns furtos ali e eles precisam ficar num sistema de vigilância para poder pegar o bandido. E quem seria exatamente esse bandido? Bom, aqui né, vocês já estão vendo pela própria capa da edição, o Gralha, um dos super-heróis brasileiros mais famosos, produzido em Curitiba, aqui no Paraná, né? É um personagem que já teve até um curta-metragem, passou no cinema, mas a coisa faz muito tempo atrás, coisa de tempos atrás. E aqui seria ele o grande vilão realmente, no final ele é um super-herói, não vou falar para vocês, vocês precisam ler a publicação, mas é um material que tem essa pegada de super-heróis, mas sem imitar as publicações gringas, tem uma qualidade artística muito boa e é contextualizado dentro da realidade brasileira. O Thomas e a Muramasa, eles possuem superpoderes. Vou mostrar um pouquinho mais da arte para vocês. Uma publicação realmente bem bacana, fica a dica para vocês. O próximo material é a Espada Selvagem de Conan, edição número 3, material bimestral da editora Panini Comics, trazendo o Tesouro de Quechata. Publicação que traz essa capa do Alex Ross, que é sensacional. A contracapa também tem uma arte foda, né? Conan sempre primoroso com as suas capas. Material escrito por Gary Duggan, desenho de Ron Garney e arte do Richard Isanove. Se vocês acompanham as resenhas aqui que eu faço, né, relacionadas a essa publicação, já resenhei os volumes anteriores, sabe que eu estou preferindo a Espada Selvagem de Conan do que a escrita pelo Jason Aaron, que é Conan o Bárbaro. Acho que ali o Jason Aaron está viajando, fazendo até às vezes um Conan super-heróico. Não é que nem essa publicação que eu diria que é mais sólida e que bebe das fontes lá do Roy Thomas com o John Buscema, trazendo um Conan mais raiz. E a arte do Ron Garney, ainda que talvez não seja do agrado de todos por ser bem estilizada, eu acho sensacional. A narrativa dele é muito foda, eu curto esse estilo artístico dele, ainda que fuja completamente de outros caras que marcaram o seu nome dentro das publicações do Conan. Bom, basicamente nós temos uma história contínua que veio desde lá da primeira edição, onde o Conan ele está de posse de uma caixa mágica e o mapa para localizar um determinado tesouro fica na mente dele. E aí ele conhece o Sut, que vira o seu companheiro, a Menes, que é uma guerreira também, que passa a acompanhar o Conan nessa busca pelo tesouro. Só que daí, galera, a gente encontra o feiticeiro Koga-Tun, que é um cara totalmente sinistro, muito poderoso, né? É um mago do sobrenatural, e ele exatamente vai tentar impedir os planos do Conan, e ele domina as outras pessoas, ele ataca com serpentes, o veneno vai entrando e ele consegue olhar pelos olhos dessa pessoa que está ficando dominada, e o objetivo dele é exatamente buscar esse tesouro e parar o Conan o Bárbaro. É uma publicação que nessa edição 3, eu diria que a história é ok, é uma história normal, então não teria como dizer que é realmente um trabalho foda. Ele vem de 2 edições anteriores que são muito boas, e aqui fica uma coisa mais morna, que também não é nada absurdo, né? Nem todas as histórias serão geniais, sensacionais, mas há uma boa condução, principalmente nas cenas de ação que são desenhadas pelo Ron Garney. Como eu disse, ele realmente faz um trabalho primoroso nessa publicação. As cores também ajudam bastante. Olha só. Então, eu diria para vocês que a Espada Selvagem de Conan, ela é melhor, na minha opinião, do que a fase escrita pelo Jason Aaron na série Conan o Bárbaro. Fica a dica dessa publicação, essa daqui tá valendo a pena. A outra eu já estou começando a olhar meio torto para ela, não sei se vai durar muito não. Agora vamos de Marvel Comics com a edição número 19 dos Vingadores.
publicação que está atrelada à saga Guerra dos Reinos. Então nós vamos acompanhar os Vingadores ali lidando exatamente com aquela invasão do Malekith junto com os gigantes de gelo. Só que essa edição ela é focada no Homem-Gorila, ele que já fez parte de um certo grupo, agora é um agente de Wakanda. Você tem agora a nova base, né, dos Vingadores, que se tornou a carcaça de um celestial, então eles fizeram a sua base ali. O Doutor Estranho usou os seus poderes para fazer o teletransporte das pessoas ali da ilha de Manhattan para protegê-las exatamente dessa invasão. E o Homem-Gorila ele vai ter uma participação muito importante, né, dentro da resolução dessa série dos Vingadores envolvendo essa invasão aí, envolvendo a Guerra dos Reinos, né? Ele que é um agente de Wakanda, então ele obedece às ordens diretas do Rei T'Challa, ou Pantera Negra. É uma história apenas reflexo exatamente da saga principal, mostrando as repercussões da saga do título dos Vingadores. E ali nós vamos ver um pouquinho mais do Homem-Gorila, qual é o papel dele ali dentro dessa história, será que ele é realmente um personagem de confiança e tal. Os desenhos do Ed McGuinness particularmente me agradam bastante. Eu gosto dessa pegada mangá cartunesca, comics americana. Eu acho que ele tem uma narrativa muito boa para cenas de ação, são bem impactantes assim. Eu gosto do trabalho dele, mas de qualquer forma é uma edição ok, uma edição normal, né, que não é boa e nem ruim, simplesmente uma nova história dos Vingadores, né? A gente que está lendo a publicação sabe, e inclusive quem acompanha as resenhas, que eu odeio esse run do Jason Aaron à frente do título dos Vingadores. Um trabalho realmente bobo, infantil, com alguns retcons desnecessários, mas aqui é simplesmente um spin-off da saga principal. O Relógio do Juízo Final, edição número 11, material escrito por Geoff Johns, desenhos do Gary Frank. Eu comentei que a edição 10, né, quando falei nas breves resenhas desse quadro aqui do canal, que ela é sensacional. E vale a leitura mesmo para quem não está acompanhando Doomsday Clock, porque faz várias amarras, explicações relacionadas ao Flashpoint, Novo 52, desse renascimento. Muito foda mesmo a edição número 10. E essa edição número 11, ela continua no embalo, ou seja, realmente uma edição muito legal, ainda que não tenha o mesmo impacto, pelo menos na minha opinião, da edição 10. Você percebe uma construção muito foda feita pelo Geoff Johns. Lá na série original de Watchmen, o Alan Moore criou aquele lance da invasão alienígena, né, para tentar unir os Estados Unidos com a União Soviética. O Geoff Johns ele vai fazer o mesmo, mas não com base numa invasão alienígena. Ele tem outras ideias que fecham com o Watchmen, então isso fica realmente muito interessante, como um espelho mais moderno da publicação. Então, novamente, nós teremos os Estados Unidos com a Rússia, pelo menos, né, essa guerra fria que eles estão tendo, mas com um ponto que pode unir os dois países. Tem aquele lance envolvendo o projeto dos Supermans e tal. O Adão Negro, pô, tá tocando terror e vai conseguir parar esse cara. Ele tá com os aliados muito poderosos. E eu acho também os personagens Marionete e o Mímico muito legais. Eu quero ver esses personagens dentro do universo DC realmente, né, participando de histórias, principalmente aí do Batman, desse universo mais urbano que a gente tem da DC Comics, porque são realmente vilões muito legais que vão sair agora das páginas de Doomsday Clock. Então, galera, essa publicação realmente está valendo muito a pena e essa edição 11 também está em altíssimo nível. Fica a dica para vocês dessa publicação. Para finalizar, Action Comics edição número 1010 e Superman número 10, publicações escritas por Brian Michael Bendis. Vamos começar por Action Comics 1010, que vai trazer mais um pouquinho das desventuras de Jonathan Kent, que viajou com o seu avô fazendo uma incursão espacial para conhecer mais do mundo, né? O que para mim já é estúpido. Na verdade, começa a estupidez com a volta do Jor-El, né? Ele devia estar morto, enterrado. Agora nós temos essa versão do avô, né, do Jonathan, que é fria, sabe, bruta. O Superman não tem a mínima confiança, mas deixou o filho ir pro espaço com o avô acompanhado da Lois. Ela voltou antes, né? Deixa o moleque lá. Meu Deus. A volta do Jor-El não é culpa do Bendis, mas essa desconstrução da família realmente não cola. Aí você vê a lamentação do Superman: olha, nós perdemos aí, vendo você crescer, já tá com 17 anos, saiu daqui com 12, 13, tá com 17. E a gente perdeu isso. Claro, você deixou ele sair com o avô que não inspira a mínima confiança, porra.
Sabe, não tem coerência isso daí. Aí tá lá ele com a outra versão do Superman, não vou ficar dando muitos detalhes para não dar spoilers, que aprisionou ele, deixou ele longe da energia solar para ele não ficar com os superpoderes. Aí nós temos a mãe maníaca dele de outra realidade também e tal. E ele tá contando um pouquinho mais sobre isso, o resgate do avô dele que tinha perdido ele e tal. Ai, cara, sinceramente, a história em si, ela não é ruim, né? É divertida, é interessante acompanhar o que passou com o Jonathan. Mas esses pontos que levam a essa trama, eles são ruins, essa base é ruim, né? Porque traz essa desconstrução, essa descaracterização. O Superman nunca deixaria, nem ele nem a Lois, o Jonathan partir com um avô que eles não têm a confiança que seria necessária. Né? Ainda que o moleque tenha superpoderes, o pai também tem, o avô, no caso, o Jor-El, não faz sentido realmente essa publicação aí. Aí nós chegamos em Superman edição número 10, que vai trazer ali quem seria o Leviatã. E essa edição ela é bacaninha, mostra o Clark com a Lois atuando como jornalistas investigativos. Então eles se disfarçam e tal, e vão buscar maiores informações relacionadas aí ao Leviatã, vão inclusive para outro país. É uma publicação que traz ali uma pegada mais de mistério, de suspense, com os dois atuando, né, como jornalistas. Então foi uma publicação que eu gostei dessa história, ela realmente foge daquelas outras porcarias, da desconstrução que o Ben estava fazendo da relação familiar do Superman como um todo, né? Então foi uma edição realmente bacana, ele cria um certo suspense, você fica com uma expectativa de saber quem realmente seria o Leviatã. De qualquer forma, é isso daí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar um like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!